O homem acorda sozinho, sem todos os seus pertences dentro de um quarto vazio. Auxiliado apenas por um computador primitivo, ele luta para sobreviver em uma nova existência onde o entretenimento é a única moeda. Fala aí pessoal, você está no Roxando Filmes e hoje vamos assistir Cher. Um jovem acorda em um quarto estranho sem nenhuma ideia de como chegou lá ou quem o sequestrou. Ele olha ao redor do quarto encontrando apenas um chuveiro e um vaso sanitário, e então começa a bater na parede pedindo para ser liberado. De repente, ele percebe um monitor mostrando a palavra compartilhar. Então ele começa a digitar diferentes comandos que poderiam abrir uma porta, mas nada parece funcionar. O computador pede para ele compartilhar novamente, então o jovem confirma o comando. Agora ele está sendo gravado, então ele começa a fazer várias perguntas à câmera para entender a situação, mas ninguém o responde. Depois de usar o vaso sanitário, ele descobre que não há água nele e que a pia também não funciona. Então ele tenta usar o computador. Quando ele escreve a palavra água, o computador diz que isso vale 5. Sem entender, o jovem deita no chão para esperar. De repente, sem conseguir se segurar mais, o jovem acaba soltando um pum, e isso lhe dá alguns pontos, permitindo que ele consiga a água que queria. Depois de lavar o rosto, o homem percebe que isso é uma transmissão ao vivo e pessoas reais estão assistindo ele. Então ele começa a soltar puns enquanto se move de maneira ridícula pelo quarto, mas isso não lhe dá muitos pontos. Ele tenta alguns comandos no computador e consegue apagar as luzes, então ele dorme no chão. Algum tempo depois, o computador lembra de compartilhar novamente, então ele começa a reclamar da situação antes de tomar um banho. Alguns pontos entram, então ele corre para começar a agir de maneira boba novamente, mas acaba caindo no chão. Enquanto geme de dor, os pontos começam a subir um pouco mais rápido. Infelizmente, não é muito, então quando ele pede algo para comer, a única coisa que mandam é uma tigela de ração de cachorro, que aparece em uma escotilha escondida na parede. O jovem reclama e tenta devolver a ração, mas nenhum dos seus comandos funciona. Sem outra escolha, o homem começa a comer a ração e até age como um cachorro para a audiência, incluindo o latir e ofegar. Isso traz mais espectadores e doações, permitindo que ele peça algumas roupas. No entanto, ainda não é o suficiente, e mandam para ele uma roupa íntima feminina. O jovem vai dormir no chão chorando de desespero. No dia seguinte, ele começa a tentar entreter os espectadores da melhor maneira possível, fazendo danças engraçadas e dizendo que vem à mente. Eventualmente, ele junta pontos o suficiente para comprar uma camiseta e um colchão inflável. Com o passar dos dias, os pontos continuam acumulando, e ele pode comprar coisas melhores como mais roupas, ferramentas de barbear, um espelho, comida decente e até álcool. Ele deveria ser vegetariano, mas só mandam carne para ele, e ele não tem outra escolha a não ser comer. No fim, ele acaba adorando, e a audiência o recompensa com mais pontos. Um dia ele bebe demais e tenta quebrar o monitor com uma garrafa vazia, causando um apagão no quarto. O jovem tenta novas coisas, como puxar o monitor e a escotilha de comida, mas nada se move nenhum centímetro. Ele fica tão irritado que soca a tela, apenas machucando a mão. Então, o desespero toma conta e ele começa a ter um acesso de raiva, implorando para ser liberado enquanto joga as poucas coisas que tem. Quando ele perde toda a energia, começa a pedir desculpas, mas só quando começa a tossir, a energia volta. De repente, a tela mostra um homem mais velho vivendo no mesmo tipo de quarto, embora tenha muito mais coisas. Esse homem mais velho explica que às vezes há falhas no sistema, mas uma vez que a pessoa alcança um certo nível, ela ganha acesso à rede comum. Isso significa que o jovem também pode se comunicar com outras pessoas que estão presas lá. No entanto, ninguém sabe nada sobre seus sequestradores. Todos acordaram lá como jovem, sem saber como ou porquê. Agora o jovem tem alguém para lhe fazer companhia. De fato, o homem mais velho nunca para de falar, pulando de um assunto para outro sem pensar muito. E seus discursos intermináveis lhe dão muitos pontos. O jovem começa a se irritar com ele, mas um dia ele ouve o homem mais velho tossindo muito forte. Ele tenta entrar em contato com o homem e, enquanto descobre quais comandos usar, finalmente encontra todos os outros canais. Há todo tipo de conteúdo, aulas de culinária, dicas de maquiagem e uma mulher fazendo yoga, tão bonita que o jovem não consegue evitar de ficar olhando para ela por um tempo. Depois de muitas tentativas e erros, o jovem finalmente se conecta com o homem mais velho. Percebendo que cada um tem um número de canal, o jovem é o 14 e o homem mais velho é o 73. O 14 muda sua atitude e faz amizade com o 73.
conversando com ele frequentemente, compartilhando refeições, aprendendo truques de mágica com ele e cantando juntos. Algum tempo depois, o 14 consegue entrar em contato com o 28, a mulher que faz yoga à noite enquanto os outros blogueiros dormem. Depois de admirar sua beleza e sua paz, ele envia uma doação para ela. Na manhã seguinte, o 14 começa a comprar coisas mais bonitas para o seu quarto, enquanto ainda conversa com o 73, que explica que eles não podem ficar em só um nível, porque então os espectadores vão parar de amá-los e de enviar doações. Eles precisam estar constantemente crescendo e melhorando seu conteúdo para manter a audiência interessada. A partir de então, o 14 começa a tentar várias coisas diferentes, como comédia stand-up, exercícios, culinárias, canto e os truques de mágica que aprendeu com o 73. Sua audiência continua crescendo e com isso seus pontos também, permitindo que ele compre ainda mais coisas para usar em suas transmissões. Ele também pratica yoga, seguindo os tutoriais da 28, e tenta comprar remédios para o 73, que está constantemente tossindo. No entanto, ele comete um erro de digitação e acaba assistindo o quarto da 11, uma mulher que acabou de chegar e está tomando banho. A 11 se assusta quando vê o 14 na sua tela e o acusa de ser o sequestrador, mas o 14 rapidamente esclarece as coisas. Depois que ela se acalma, a 11 propõe que eles estabeleçam regras de convivência. Nesse momento, o 73 se junta à conversa e a 11 pergunta aos dois se alguém já tentou escapar. Então, o 14 conta sobre quando atacou o monitor e como esse comportamento foi punido. A 11 acha que eles ainda devem analisar cada pedaço de informação que tem e encontrar uma vulnerabilidade no sistema. Mas o 73 diz que ela está sendo condescendente e grita muito antes de sair da conversa. A 11, confusa, se pergunta por que foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e alimentação para estranhos aleatórios. O 14 explica que ele não era ninguém importante e admite que essa vida é melhor do que a que ele tinha antes, porque agora ele importa para alguém. Algum tempo depois, o 14 começa um pequeno show com fantoches feitos de meias, e o que diverte o 73 e lhe rende muitas doações. Um dia, o 14 decide presentear a 11 com uma cortina de banho, mas isso a irrita porque ela não quer ser alvo de pena, quer ser independente. Nos dias seguintes, o 14 entretém a audiência com aulas de desenho, mas como ele é um péssimo artista, transforma isso em uma esquete de comédia e se apresenta como modelo. Todas essas ideias malucas dão muitos pontos ao 14 e ele continua melhorando seu quarto. No entanto, a 11 não aguenta mais isso e explode, dizendo que eles deveriam começar uma revolução. E isso desencadeia uma discussão entre os três amigos, que só termina quando o 73 não consegue mais discutir. Naquela noite, o 73 começa a tossir mais severamente do que de costume, e se engasga, causando uma pequena convulsão e fazendo-o cair contra o monitor. Agora seu corpo está tão fraco que ele não consegue se mover. O 14 implora a audiência por ajuda, enquanto a 11 tenta encontrar um menu útil no computador, mas acaba apertando o botão errado. De repente, o quarto do 73 começa a esquentar e logo chamas saem das paredes, queimando cada objeto e o próprio 73. Seus amigos só podem assistir enquanto o 73 morre de forma dolorosa antes que a câmera se desligue. Depois de passarem o tempo em silêncio para lamentar, o 14 entra em contato com a 11 e diz para ela não se culpar. Ela se recusa a falar com ele. Então o 14 tenta um de seus shows de fantoches, fazendo anunciar que quer ficar bêbada. Tanto o 14 quanto a 11 pedem muito álcool, que começam a beber enquanto fingem estar dançando juntos. Eles compartilham a última coisa que lembram de fazer antes de serem sequestrados, e suas danças ficam muito mais brincalhonas, incluindo a remoção de roupas. Eles percebem que estão interessados um no outro e decidem mostrar mais pele enquanto usam as mãos para alcançar o ápice do prazer. Quando terminam, percebem que isso não ajudou com a tristeza, e o 14 admite que ainda consegue ouvir a voz do 73. Ele começa a reclamar da situação como o 73 costumava fazer, e concorda com um antigo plano da 11. Todos os blogueiros precisam se unir e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do 73 prova que erros acontecem. Então, o 14 senta-se na frente da câmera e faz um discurso sincero, ganhando mais pontos que diz não querer. Ele explica o quanto 73 significava para ele e implora aos outros blogueiros para começar a procurar qualquer tipo de detalhe que possa ser usado como pista para escapar. De repente, a 28 entra em contato com o 14, dizendo que seu discurso foi legal e sobre o círculo íntimo de uma pessoa. A 11 fica irritada porque o que eles estão fazendo não é para ser metafórico e a confronta, então a 28 decide sair da conversa. Depois disso, o 14 e a 11 verificam os outros canais e ficam felizes ao ver que alguns blogueiros aderiram ao plano, como uma mulher que encontrou uma maneira de fazer chover dentro do quarto dela.
Mais tarde naquela noite, quando a 28 está prestes a começar sua transmissão de yoga, o 14 decide conversar com ela. A 28 diz que a 11 é muito raivosa e negativa, e essa atitude vai enlouquecê-los. Ela acredita em manter as coisas positivas e diz ao 14 que ele é popular porque faz as pessoas sorrirem, o que é incrivelmente valioso considerando o estado da sociedade atual. Então eles começam a fazer yoga juntos, e sua transmissão irrita a 11, que acorda mais cedo do que o habitual. Algum tempo depois, o 14 verifica a 11, que não para de assistir aos outros canais. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas concordaram com os planos deles e descobriram algumas coisas interessantes, como controlar o sistema de ventilação ou até mover uma parede. A 11 está ansiosa para criar um mapa do lugar e derrubá-lo, mas o 14 não está mais tão entusiasmado. A 28 fez pensar que o que ele faz é importante, então ele diz a 11 que algumas pessoas estão felizes ali e eles não deveriam alimentá-las com raiva. Não levando a sério, a 11 decide cortar o cabelo como um sinal de rebeldia. Mais tarde naquela noite, a 28 começa sua transmissão de yoga, e a 11 irritada lembra que eles devem ter regras de convivência. Ela considera transmissões noturnas desrespeitosas porque mantém os outros acordados. Uma discussão começa e a 28 acusa a 11 de tratar os outros blogueiros como seus fantoches. O 14 faz as duas pararem, e a 11 aponta que a 28 não é amiga dele, mas ela é. Depois de ver outro novo garoto chegar, o 14 começa a entender o ponto de vista da 11 novamente, e faz uma transmissão pedindo a todos os outros blogueiros para lhe enviarem um ponto. Um erro acontece e seus pontos começam a subir incrivelmente rápido, fazendo a 28 chamá-lo de tóxico e ladrão. A 11, furiosa, faz chover no quarto da 28, e a 28 diz que a 11 precisa sentir o calor da luz deles. Isso aciona o aquecimento nas paredes, e logo a 11 está queimando como 73 antes de a tela se desligar. Devastado, o 14 cai de joelhos e tem um colapso quando de repente uma porta se abre atrás dele. Ele corre para sair, mas nesse momento vê sua tela se ligando novamente. Então volta para contar aos outros blogueiros que isso prova que eles podem conseguir coisas trabalhando juntos. No entanto, a porta se fecha e agora o 14 precisa começar a se apresentar novamente. Se você chegou até aqui, agradeço imensamente por assistir o vídeo inteiro. Peço que deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!